Senhoras e senhores, vivemos numa época turbulenta e cheia de crises, época assustadora. A crise consiste em que o velho modelo civilizatório está morrendo e o novo ainda não foi capaz de nascer. Vemos que a arquitetura que definiu o mundo como o conhecemos é um jogo de cartas que se desmontou por inteiro. As estruturas com as quais trabalhamos ainda são frutos dos horrores da Segunda Guerra Mundial. E agora estão sob uma imensa pressão. Os desafios atuais nos exigem que as reformulemos. Quando olhamos para a nação brasileira, a vemos em frangalhos, estados à bancarrota, centralismo governamental, que não deixa o oxigênio do desenvolvimento chegar nos capilares da sociedade. Uma situação caótica. Hospitais sucateados, educação acéfalas, segurança pública aviltada, salários com poder de compra baixíssimos, enquanto o governo lança seus programas de arroxo e mais arroxo, gerando na sociedade miséria, miséria e mais miséria. Nos perguntamos o porquê disto. Para conseguir entender, é preciso entrar na história, principalmente no final do século XVIII, onde foi concebido um grandioso projeto de poder, a associação entre o capitalismo monopolista internacional e o socialismo revolucionário para um benefício mútuo. Entendeu-se que a melhor maneira de conseguir um monopólio não removível era por via geopolítica, fazendo com que a sociedade como um todo trabalhasse em favor dos monopolistas com a desculpa falsa de interesse público. Estabeleceu-se, a partir daí, um enorme projeto de dominação, controle social e poder globalizados. No centro dessas decisões resulta um objetivo milenar, o de total controle da emissão de moedas e riqueza das nações por grupos poderosos das antigas casas de câmbio, agora conhecidas como bancos. A maneira de usurparem do poder é através da política. Esses grupos usam de financiar crises e governos, aprisionando-os posteriormente pelo serviço da dívida, contraídas por grupos para conquistar o poder por guerra e outros meios. Assim sendo, acabam tomando para si as nações e as dominando como suas propriedades particulares. Cuba, China, Alemanha nazista, entre tantos outros, foram os primeiros experimentos desse processo globalizante de dominação e de poder, monopolista e centralizador. Em seu trajeto, várias crises foram gestadas, como o crash de 29, duas guerras mundiais e, mais recentemente, a crise de 2008 das hipotecas, entre outras enormidades de crises. A forma de gerir e controlar as nações é feita nos subterrâneos do poder. Os verdadeiros tomadores de decisões que nos afetam não são conhecidos do grande público e da mídia. São conhecidos como o governo das sombras, o Estado profundo, que são grupos de pessoas que controlam e manipulam os governos. É a verdadeira entidade no controle governamental que se esconde no anonimato, tomando as decisões importantes em segredo. Sua agenda política e seus verdadeiros motivos estão completamente escondidos do grande público. Essas não são as pessoas que você vê na mídia. Aquela mídia que eles controlam, nem são as pessoas em que você vota. Elas são os indivíduos que se escondem nas sombras, nos subterrâneos, de onde eles exercem e mantêm o controle de toda a população, alimentando-a na falsa ilusão da democracia. Quem ousou desmascará-los foi cruelmente executado, como o presidente Kennedy nos Estados Unidos. Nosso Brasil não ficou fora desse processo. Nossos governantes, oriundos desse modelo de dominação e poder, entregaram nossas riquezas, seduzidos pela cantilena neoliberal disfarçada de social-democracia, que nada mais é que a gigantesca corrente que aprisionou boa parte dos países e também a nós,
como escravos, subjugando-nos até os dias atuais. E sem que a maioria consiga se aperceber disso. Para entender melhor o poder desses grupos, basta observar a brutal transferência de renda da sociedade para o sistema financeiro internacional e seu braço nacional, que apoderaram-se das riquezas, fazendo da nação mais rica do planeta em riquezas naturais e povo, uma nação de pobres e de desempregados. Apenas como exemplo, o governo Lula, sob o manto de resgate das pessoas com programas como Bolsa Famílias, nascidas do ideário do Estado de Bem-Estar Social, fez, na verdade, uma enorme transferência de renda a este grupo globalista, praticamente entregando, como no passado, nossas riquezas, como Vale, Rios e Minas, Petrobras e etc. O monopólio associativo do capitalismo selvagem com o socialismo continua fazendo suas vítimas sem humanidade e sem nenhuma interposição. Enquanto se destina migalhas ao povo para não morrer na miséria, se integrava fortunas a banqueiros, empreiteiros, empresas de mídia, no mais belo espetáculo do pão e circo. Outro aspecto a ser abordado, e para entender melhor como o controle do dinheiro é fundamental, imagine um cobertor curto, como sendo a base monetária, e que, se cobrir até a cabeça, descortinar-se-á boa parte do corpo até os pés. Mas o pior não está somente na transferência brutal de renda dos mais pobres para os mais aquinhoados. Ao contrário, o pior do empobrecimento está em que, na miserabilidade de um povo, se avilta o trabalho abusivo, quase escravo da grande maioria. É no controlismo da mão de obra barata que eles julgam serem capazes de manter margens de lucro cada vez maiores a favor de uma minoria que sujeita quase toda a população à humilhação de trabalhos precarizados. Maior exemplo disso ainda é a China. Lendo engano achar que isso é progresso. Com o tempo, as massas desacreditadas se desmotivam e o sistema perecerá de todo. A tirania desse sistema faz com que se tenha em todo o planeta ilhas de prosperidade em oceanos de miserabilidade absoluta. Vários passos precisarão ser dados no caminho da libertação da humanidade do país desse modelo secular, imperial, ideológico e tirano. O primeiro, sem dúvida alguma, é tornar a sociedade consciente. Chamamos esse passo de libertação educadora patriótica. Conscientes do nosso destino e novamente unidos como povo, e não mais massa humana sem rumo, é preciso reconquistar o poder por este mesmo povo, no intuito de reconstruir a sociedade e libertá-la das amarras institucionais e de privilégios corrompidos que impedem a nação de prosperar. Refundar a República em outros moldes, resgatando o ideal maior de liberdade de um povo, covardemente suplantados por este grupo que agem nos subterrâneos da ordem e da lei. Acabar com o excesso de legislação e regulamentações que implicam em achar que uma nação se desenvolve com base em decretos, servindo a interesses vis. Promover o desenvolvimento, tirando a enorme carga tributária das costas de quem gera emprego e renda, que é a iniciativa privada. Promover um amplo pacto nacional que corrija as distorções a nós impostas pela aplicação de políticas inadequadas, como as do FMI e Banco Mundial. Pacto que implica em resgatar a nossa soberania, baseada nos 3 pilares sociais: segurança alimentar, energética e militar. Romper com a escravidão do serviço da dívida, fazendo uma auditoria soberana e honrando os compromissos reais, não as fraudes montadas décadas a fio. Implementar um modo real de crescimento compatível com a vitalidade de nosso povo e sua capacidade de superar dificuldades, alavancando o nosso potencial na capacidade de se reinventar a partir das potencialidades regionais e, a partir desta, garantir um futuro digno para as próximas gerações. Enfim, romper com as garras desse povo monstruoso, que é o monopólio de uma nação
pelo capital especulativo associado ao socialismo de fachada para encobrir seus reais interesses, e que fez com que 1% da população mundial tomasse posse dos 50% dos ativos do planeta e os outros 99% disputassem em condições desiguais e desesperadoras os outros 50%. É uma tarefa hercúlea contra um gigante insensível, predador, desumano. Para finalizar, relembro a saga dos 3 brasileiros na Itália em campo de batalha. Foram capazes de se sacrificar pela liberdade e pátria contra o pelotão inteiro de alemães, libertando sua companhia do cerco nazista. É o exemplo deles, como foi o de Getúlio Vargas em romper com o sistema da dívida, que fazem com que brasileiros não desistam nunca de um dia poder ver a pátria e o planeta libertos, singrando novamente pelos mares do progresso e desenvolvimento. Se pudermos sonhar esse sonho de liberdade e progresso, certamente poderemos aceitar a máxima de que se podemos sonhar, também podemos conceber. É isso que a nação espera de cada um de nós: libertá-las das amarras da escravidão disfarçada de democracia. Juntos poderemos reescrever nossa história com coragem e determinação. Os desafios exigirão sacrifícios pessoais da ordem do que fizeram os 3 heróis da febre, como Getúlio Vargas e tantos outros. Determinação para enfrentar o maior faraó de todos os tempos, o do rentismo, na caminhada para uma terra prometida de paz e justiça social, que ainda teima em ocultar seus raios nessa noite escura que assolou a humanidade como um todo. Romper essa colonização mental, promovida a fortes recursos midiáticos, requer coragem e não podemos fracassar. Não podemos nos acovardar. A hora e o momento é agora. Não podemos nos render. Liberdade com responsabilidade e justiça social tem de ser o nosso ideal maior. Ao futuro, com a certeza que ele só acontecerá com a determinação firme de cada um de nós no presente e a consciência de que somente nós é quem somos, em última instância, o sol e os guardiões da liberdade e progresso com ordem. Que Deus nos abençoe.